Oi, amados, tudo bem? O capítulo 9 de João nos conta um fato tremendo, né? Porque ele, inclusive, ele serve como reflexão sobre o que é impossível para os homens e o que é naturalmente possível para Deus. É uma simplicidade tremenda, como tudo de Deus. Todas as coisas de Deus são simples, né? Apesar que muitas vezes para nós isso pareça absurdo, pareça totalmente impossível. Diz assim o capítulo 9: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E aí ele faz um parênteses, Jesus. Ele diz assim: olha, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ele estava dizendo assim: olha, vamos fazer isso, o que vai ser feito aqui, tem que fazer isso agora, porque eu ainda estou aqui, porque eu vou ser assunto ao meu Pai daqui a pouco. Daqui a pouco tempo eu estarei sendo assunto aos céus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lama com a saliva, aplicou-a aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que os dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: não é esse aquele que mendigava pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu, aquele que mendigava lá na porta. Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu: um homem chamado Jesus fez lodo, fez lama, me untou os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegara a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou lama aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Que as coisas de Deus, muitas vezes nós vemos com um ímpio ser premiado com um milagre, não é? E a gente diz: mas como é que pode? Ele é ímpio, ele não tem direito. Como se nós pudéssemos policiar o amor sobre a excelência do amor de Deus, né? A misericórdia dele, ou qualquer coisa que ele faça. Deus não está preso à nossa lógica, ao nosso entendimento. Deus é livre. Está acima das religiões, acima de doutrinas, Aleluia. acima de qualquer coisa. Glória Deus a é Deus. Deus. Ele faz como quer, quando quer, usa quem quer e o que quer, Amém. para fazer aquilo que ele deseja fazer. E era sábado, e quando ele tinha feito aquilo, então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Aplicou o lodo a meus olhos e lavei-me, estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: isso não é de Deus, porque não guarda o sábado. Como pode um homem... Outro dizia: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos?
o ex-cego disse assim: que é profeta? Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, a quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, ele tem idade, falará por si próprio. Eles estavam com medo de dar glórias a Deus. Eles ao invés de dizer: olha, glórias a Deus, meu filho agora vê. Eles ficaram preocupados com o que os sacerdotes iam dizer, os donos da religião iam dizer. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Os fariseus já tinham dito isso. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Aleluia. Aleluia. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vou-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Na verdade, o ex-cego já estava questionando a autoridade deles. Está dizendo o seguinte: por que vocês querem ouvir outra vez? Já não disse o que aconteceu? Vocês são autoridade, tomem as suas providências, façam o que vocês quiserem. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então os injuriaram, quer dizer, trataram ele com injustiça, e lhe disseram: discípulo deles és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Que autoridade que vocês são? Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Estava escrito assim nos cânones, né? Dos profetas, lá nos cânones judaicos, estava dito isso, que Deus atendia aquele que o amava e obedecia. Desde que há mundo, o ex-cego continua a falar, desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer isso. Aí eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Não há lógica disso. Eles estavam pelados, ficaram nus diante de todos que estavam ali. Não tinham argumento contra o fato verdadeiro de que o cego de nascença agora estava vendo e que as autoridades estavam atônitas, não tinham controle de nada, a não ser dos homens do qual todos os religiosos aprisionam suas doutrinas. Ouvindo Jesus que o tinham expulso, encontrou e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? O ex-cego não tinha outra saída. Quem é para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto. Você já viu ele. Aleluia. É o que fala contigo. Oh, glória. Aleluia. Que experiência, amados. Eu imagino a experiência desse homem. Mais do que ver, ele ouvir da boca do Senhor
Sou eu que estou falando contigo. Ele viu e viu. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. Você consegue imaginar vendo um judeu se dobrando diante de um homem? Não. Se você remontar, conhecer historicamente de como eram os judeus em relação a qualquer Deus que não são Deus, são deuses que não são Deus, quanto mais diante de outro homem. Os homens não se ajoelhavam diante do sacerdote, jamais. Só o faziam se soubesse que havia uma unção tremenda sobre aquele sacerdote, portanto aquele homem estava revestido da glória de Deus e portanto era diante da glória que eles estavam se ajoelhando e não diante do sacerdote. Historicamente não há esse procedimento entre judeus. E o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Tanto fisicamente como espiritualmente, é lógico. E os que veem se tornam cegos. Aqueles que dizem, eu vejo, eu sei, eu conheço. Eu sei como é Deus. Eu sei como é que são as coisas. Mas elas funcionam. Muito menos espiritualmente, né, amados? Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cego, não terias pecado algum. Porque eu diria, vocês são cegos sim. Eu sei que vocês são cegos. Mas por que agora vocês dizem, nós vemos? Subsiste o vosso pecado. Vocês estão querendo me afrontar. Ou estão querendo afrontar o que o meu Pai determinou para este homem. O que vocês estão querendo contestar é o que eu fiz em nome do meu Pai. Vocês estão fora desse julgamento. Ao contrário, como vocês dizem que vem, vocês agora têm um pecado sobre vocês. De tentar confrontar aquilo que Deus quis, o que Deus quer. Porque Jesus estava dizendo, eu vim para os que pensam que vê, percebem que são cegos, e aqueles que são cegos, até mesmo vendo, são cegos espirituais, passem a ver. A maravilha de Deus, ela é tão simples, tão simples, que para nós que estamos acostumados com shows pirotécnicos, nós que estamos acostumados a ver coisas fantasiosas, Spielbergianas, a vermos efeitos visuais, né? Entramos numa cidade à noite, vê aqueles milhões de letreiros, nós estamos acostumados a essas coisas. Quando nós vemos um filme, é um portal todo colorido, energético, não sei o quê. E com Deus é assim, Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero a Ti. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, eu confio em Ti. Eu espero em Ti. As coisas de Deus são simples demais. Jesus é maravilhoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre eternamente. O que Ele fez com esse cego, amado, Ele pode fazer com qualquer um de nós. Às vezes eu não estou vendo uma coisa. Ele vem... Não vês? Estou vendo, agora eu estou vendo. Você está olhando demais para esse problema, Miguel. Miguel, você está vendo um problema cada vez maior, Miguel. Olha para mim. E aí, aqui o cara enorme, quando eu olho para ele, que é o maior de todas as coisas, aí eu relativizo, né? Não, tá bom. Ô pai, desculpe, perdão. Tirei o olho de ti, vou olhar para essa coisa que é meramente passageira. Pode durar 5 anos, 5 meses, 5 minutos. Pode acabar agora, em 10º. Reflita nisso e se regozije no Senhor. Um beijo no teu coração, amado.